Boa noite, pessoal. Antes de começar a aula, queria pedir desculpa pelo atraso, tive uns problemas técnicos aqui, mas na aula de hoje a gente vai falar sobre os produtos notáveis, equação e inequação do primeiro grau, certo? É, é óbvio que não vai cair um problema pedindo só para você identificar um produto notável, certo? Ou resolver uma inequação. Porém, esses conceitos são muito importantes porque durante o desenvolvimento de alguns problemas do Enem, é, esses conceitos vão ser cobrados, certo? Então é muito importante que a gente saiba como fazer. Então a gente vai começar falando sobre fatoração, depois vamos falar de produtos notáveis e no final da aula vamos falar sobre equação e inequação. Aí eu coloquei alguns problemazinhos simples, onde a gente vai ter que interpretar o problema para poder resolver, ok? Então, vamos lá para a aula de hoje. Então, a gente pode fazer uma fatoração de duas formas. A gente pode fazer uma fatoração por agrupamento, certo? O que significa fatorar uma expressão algébrica? Significa simplificar aquela expressão algébrica. Então, vamos supor que a gente tem essa expressão algébrica aqui e a gente quer escrever ela de uma forma mais simples. Então, a primeira coisa é a gente observa aqui, ó, que aqui a gente tem x e aqui a gente também tem um x. Então, eu posso colocar o x em evidência. Então, vai ficar x. Esse termo aqui, quando a gente dividir por x, sobra só o 4. Então, vai ficar 4. Mas, quando a gente dividir esse termo aqui por x, sobra só o m. Aí agora, ó, nesse outro termo, a gente tem a parcela, tem o termo c, que é comum, e nós também temos o menos 2. Então, a gente pode colocar menos 2c em evidência. Então, quando a gente colocar o menos 2c em evidência, aqui vai sobrar 4 mais, e aqui vai sobrar só o m. Agora, note que esse termo aqui é exatamente igual a esse. Então, a gente pode colocar ele em evidência. Quando a gente dividir esse termo por 4 mais m, vai sobrar só o x. E quando a gente dividir esse termo aqui por esse carinha aqui, vai sobrar o menos 2c. Então, a maneira aqui que a gente pode fatorar através do agrupamento essa expressão algébrica fica dessa forma aqui. Okay? Então, isso facilita porque, por exemplo, se a gente tivesse querendo calcular isso daqui igual a zero, então ficaria esse produto igual a zero. Então, um produto dando zero, esse termo é zero, 4m seria igual a zero, ou x menos 2c seria igual a zero. Então, daqui a gente teria que o m era menos 4 e aqui que o x é igual a 2c. Ok? Então, a gente escrevendo esse, esse carinha aqui como esse produto aqui facilita muito a nossa vida. E a outra forma de fatorar é colocando o fator comum em evidência. Quando a gente estava agrupando, não tinha nenhum termo que pertencia a todo mundo da expressão algébrica. Nesse caso aqui, ó, a gente tem a ao quadrado aqui, aqui é a ao cubo, só que a ao cubo é a ao quadrado vezes a. E aqui nós temos o a quarta, que é a ao quadrado vezes a ao quadrado. Então a gente pode colocar o a ao quadrado em evidência. Então aqui vai sobrar 2b. Aqui, ó, vai sobrar mais 3. A gente tinha a ao cubo. Quando a gente coloca o a ao quadrado em evidência, então sobra só o a. Porque a ao quadrado vezes a vai dar a ao cubo. E o c. Menos a quarta dividido por a ao quadrado, sobra só a ao quadrado. Então, a gente
fatora, colocando o fator comum em evidência dessa forma. Você procura aquele termo que está presente em todos os termos da sua expressão algébrica e coloca ele em evidência. Agora vamos ver os produtos notáveis. O primeiro é o quadrado da soma, certo? Então, sempre que a gente tem uma soma ao quadrado, a gente pode escrever dessa forma aqui: a ao quadrado mais 2 vezes ab mais b ao quadrado. Saber de cor isso daí pode facilitar quando você quer resolver uma equação quadrática. Por exemplo, a gente quer encontrar o valor de x de maneira que x ao quadrado mais 6x mais 1 seja igual a zero, certo? Uma maneira é aplicar Bhaskara, mas se você lembra de produto notável, o que é que você pode fazer? Ó? Isso daqui é x ao quadrado mais 2 vezes 3x mais 1. Aí você observa aqui, ó, que eu tenho um termo ao quadrado mais 2 vezes esse termo vezes outro termo. Para completar, para a gente ter o produto notável completo, está faltando o quê? O quadrado do segundo. Ou seja, está faltando 9. Só que a gente só tem 1. Para a gente chegar em 9, falta 8. Então a gente pode somar 8. Para não alterar o resultado, a gente subtrai 8. Então nota que agora a gente fica com x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a 8. Agora, esse rapazinho aqui, como é um produto notável, a gente pode escrever como x mais 3 ao quadrado, igual a 8. Como é que a gente resolve isso? Extrai a raiz, fica x mais 3 igual a mais ou menos raiz de 8. O 3 está somando, passa subtraindo. Então, x é igual a menos 3 mais ou menos raiz de 8. Então, as raízes dessa equação quadrática aqui é menos 3 mais raiz de 8 e menos 3 menos raiz de 8. Então, muitas vezes, aí você não precisa nem ter o trabalho de usar a fórmula de Bhaskara. Você pode, quando você tem uma equação quadrática que é completa, você pode completar ela de maneira que ela fique igual a esse produto notável, ok? E resolve. Da mesma forma, a gente tem também o quadrado da diferença. Como é que é o quadrado da diferença? É quando a gente tem a menos b ao quadrado. A gente só troca esse sinal aqui. Então, no final da aula a gente vai fazer um exercício que a gente vai precisar desse produto aqui, quadrado da diferença. E por último a gente tem, com os produtos notáveis ao quadrado, quando a gente tem a ao quadrado menos b ao quadrado, você pode escrever ele dessa forma. E essa igualdade aqui ela é muito usada quando a gente está racionalizando alguma fração, certo? Porque a gente sempre escreve o denominador usando esse produto notável. E ele também pode ser usado quando você quer calcular, por exemplo, quanto seria 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado. Então, uma maneira seria calcular isso e depois subtrair. Só que se você lembrar desse produto notável, o que é que você pode fazer? Ó? Aqui você tem a ao quadrado menos b ao quadrado. Por esse produto notável aqui, eu posso escrever como sendo a mais b vezes a menos b. Então, 100 mais 99, 199. 100 menos 99, 1. Então, vai dar 199. Então, deu menos trabalho do que se você fosse querer calcular esse ao quadrado e depois calcular a diferença. Agora, vamos ver os produtos notáveis ao cubo. Okay? Então, primeiro nós temos a soma ao cubo. Então, a melhor maneira de você fazer para você não esquecer é o seguinte.
quando você tem uma soma ao cubo, você sempre começa com o primeiro ao cubo vezes o outro elevado a zero. Aí você coloca mais 3 vezes. Aí você subtrai 1 aqui no expoente e soma 1 aqui. Então, 3 menos 1, 2. E 0 mais 1, 1. Mais, aí você repete o 3 de novo. Aí você soma, subtrai mais 1 aqui no A e soma 1 do B. Então, 2 menos 1 e aqui 1 mais 1, 2. Mais, aí no último termo vai ficar A, aí aqui ó, a gente subtrai 1 de novo, fica A elevado a zero e B ao cubo. Aí agora é só lembrar que qual o B elevado a zero é 1, então a gente vai obter a forma mais B ao cubo. Então a maneira para você não decorar tudo isso daqui, certo? É só fazer isso daqui. E nós temos mais o cubo da diferença, a diferença dos cubos e temos também o A ao cubo mais B ao cubo. A gente vai fazer um exercício que a gente vai usar esses produtos notáveis. Então é bom que você repita, certo? Eu sei que você lembre, porque pode ajudar muito para você resolver alguns problemas, ok? Agora vamos para alguns problemazinhos envolvendo os produtos notáveis. Então, a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois números reais é igual a, certo? Então, eu quero saber quanto é x mais y ao quadrado menos x menos y ao quadrado. Ele quer saber a diferença entre o quadrado da soma e o quadrado da diferença. O quadrado da soma é o produto notável, quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos o quadrado da diferença, o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí agora aqui, ó, x ao quadrado cancela com x ao quadrado, y ao quadrado com y ao quadrado, e aqui menos por menos, mais 2xy com 2xy, fica 4xy. Então a alternativa certa, a letra E. Fica 4 vezes o produto dos dois números. Considere as sentenças e vamos verificar quais são verdadeiras e quais são falsas. Então, analisando o item 1 aqui, ó, nós temos 3x menos 2y ao quadrado. Então, esse daqui é o produto notável ao quadrado da diferença. Vai ser o quadrado do primeiro, vai ficar 3x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo. Então, note que isso aqui vai ficar 9x ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, mais 4y ao quadrado. Que deu diferente aqui, ó. Então, isso daqui é falso. Vamos analisar o item 2 agora. Nós temos 5xy mais 15xm mais 3zy mais 9zm. Então vamos começar, posso colocar aqui, ó, o x em evidência. E aqui eu tenho também que o 5 é comum aos dois. Então eu posso colocar o 5x em evidência. Então sobra só o y e aqui sobra 3m.
E aqui eu posso colocar o 3 e o z em evidência. Então fica mais 3z. Aí aqui sobra só y e aqui sobra 3m. Agora, y mais 3m é comum aos dois termos. Posso colocar em evidência. Vezes. Aí aqui ó, vai sobrar 5x mais 3z. Então, 5x mais 3z vezes y mais 3m. Então, essa daqui tá ok. E a última, nós temos o seguinte. 81 x elevado à sexta menos 49 a elevado à oitava. 81 é 9 ao quadrado. E x elevado à sexta, a gente pode escrever da seguinte forma. Posso escrever isso como sendo 9 x ao cubo elevado ao quadrado. Propriedade de potência. E esse outro carinha aqui a gente pode escrever como sendo 7 vezes a quarta ao quadrado. Agora note que a gente tem ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Pelo produto notável, isso daqui vai ser o quê? Vai ser a mais b, então vai ficar 9 x ao cubo mais 7 a quarta vezes quem, ó? A menos b. Então, 9 x ao cubo menos 7 a quarta. Então, a gente tem que essa igualdade aqui também é verdadeira. Então, a alternativa certa, letra E. 2 e 3 são verdadeiras. Dado que A mais B igual a 5 e que A vezes B igual a 2, calcule o valor de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu já sei que A mais B é igual a 5. Então, se eu tenho igualdade e elevo os dois lados ao quadrado, a igualdade se mantém. Só que essa soma ao quadrado vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Agora, a gente quer saber quem é A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí aqui vai ficar 2 vezes AB. Só que AB o problema já disse que é 2. Então vai ficar mais 4 igual a 25. Então A ao quadrado mais B ao quadrado. O 4 está somando, passa para lá subtraindo. 24, 25 menos 4, 21. Então a alternativa certa, letra D. Agora vamos para essa daqui. O problema já diz que A mais B é igual a A vezes B, que é igual a 10. E pede para a gente ver quanto vale essa soma aqui. Então, vamos lá. Eu tenho A sobre B mais B sobre A. Primeiro a gente vai tirar o mínimo. O mínimo aqui quem é? É B vezes A. B vezes A dividido por B dá A vezes A ao quadrado. Mais B vezes A dividido por A dá B vezes B ao quadrado. Aí agora a gente tem que calcular aqui separado quem é A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque eu só sei quem é A mais B. Então vou mudar aqui a cor para facilitar. Então a gente vai fazer da mesma forma. A mais B ao quadrado, quem é? Isso daqui é igual a... O A mais B é 10. Então vai ficar... Isso daqui é igual a 100. Só que desenvolvendo isso daqui vai ficar A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado igual a 100. O AB, ele diz que é 10. Então vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado, 2 vezes 10, 20, igual a 100. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado
vai ficar 100 menos 20, 80. Então agora a gente volta para cá, vai ficar 80 dividido, e B vezes A, o problema já dá aqui, ó, que é 10. 80 dividido por 10 dá 8. Alternativa, letra C. Agora vamos fazer um problemazinho aqui da FATEC, que a gente vai usar um pouco de tudo. De fatoração, produto notável. Então, a gente tem o seguinte, vai ficar A mais B. Aí note que aqui, ó, a gente tem A e temos A. Eu posso colocar o A em evidência. Então aqui vai sobrar A, e nesse outro termo aqui vai sobrar menos B. Vezes, aqui eu tenho o A e o B, e aqui eu também tenho A e tenho B. Então eu posso colocar A vezes B em evidência. Quando a gente dividir esse carinha aqui por A vezes B, vai sobrar só A. Quando a gente dividir isso daqui por A vezes B, vai sobrar só menos B. E aqui eu tenho B, que é comum. Então eu posso colocar o B em evidência. Vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então aqui a gente já percebe que já dá para cancelar algumas coisas, certo? A gente tem um A aqui, ó, dá para cancelar com esse B dá para cancelar com esse B, A menos B dá para cancelar com A menos B, certo? Então a gente tem A mais B dividido por A ao quadrado menos B ao quadrado. Só que isso daqui é um produto notável. Isso é A mais B vezes A menos B. Então dá para cancelar aqui. Vai ficar 1 dividido por A menos B. Então, alternativa certa, letra B. Se A e B são números reais inteiros e positivos, certo? A menos B é 7. E a gente tem que esse carinha aqui vale 210. Então, quanto vale A vezes B? Então, a gente tem isso daqui, igual a 210. Aqui a gente tem o A e tem o B que dá para colocar em evidência. Então, aqui vai sobrar A e aqui vai sobrar menos B. E isso daqui é igual a 210. A vezes B é o que a gente está procurando. E A menos B é 7. Vai ficar 7 igual a 210. Então, A vezes B é igual a 210 dividido por 7. Isso daqui vai dar 30. Então, a alternativa certa, letra C. A gente usou apenas fatoração, com fator comum nesse problema. Tá? Para finalizar essa parte de produto notável e fatoração, vamos aqui, tem o saldo igual aqui, mas aqui é vezes. Então, a gente tem aqui, ó, dá para a gente colocar o A vezes B em evidência. Aqui vai sobrar quem? Aqui vai sobrar apenas o A, mais, colocando A vezes B em evidência, aqui sobra só o B. Vezes, aí agora vamos trabalhar aqui, o MMC aqui vai ser A ao quadrado vezes B ao quadrado. Então aqui vai ficar B ao quadrado menos A ao quadrado. E no numerador, o MMC vai ser A ao cubo vezes B ao cubo. Então em cima vai ficar como? A ao cubo vezes B ao cubo dividido por A ao cubo, sobra só B ao cubo menos A ao cubo. Então isso daqui vai ficar. Vamos repetir a primeira parte.
Agora nós temos aqui uma divisão de fração. A gente conserva a primeira e multiplica ela pelo inverso da segunda. Então aqui é b ao quadrado menos a ao quadrado sobre isso, então a gente inverte. Então vai ficar a ao quadrado vezes b ao quadrado dividido por b ao quadrado menos a ao quadrado. Então aqui nós já temos o seguinte, ó, a gente tem a vezes b vezes a ao quadrado vezes b ao quadrado. Então tudo isso, esse produto aqui, a gente pode cancelar com esse. Então a gente vai ficar com o que? Vai ficar a mais b vezes, aqui ó, b ao cubo menos a ao cubo. Isso daqui a gente pode escrever como b menos a, que multiplica quem? B ao quadrado mais AB mais A ao quadrado. Tudo isso dividido por B ao quadrado menos A ao quadrado. Esse daqui também é um produto notável. É B mais A vezes B menos A. Então aqui ó, a gente pode cancelar. Então vai sobrar só B ao quadrado mais A vezes B mais A ao quadrado. Então, a alternativa certa, a letra D. Agora vamos falar um pouco sobre a equação do primeiro grau. Então, a equação do primeiro grau é qualquer coisa nesse formato aqui. Ok? E como é que a gente resolve uma equação do primeiro grau? Basta a gente isolar o x. Então, se a gente tem a mais ax mais b igual a zero, a gente passa o b para lá, fica ax igual a menos b. Então, o x é menos b sobre a. Então, a solução dessa equação é isso daqui. Então, quando a gente tem uma equação para a gente resolver, primeiro a gente faz o seguinte, passa tudo que tem x para um membro e o que não tem x para o outro. E depois a gente isola o x. Vamos agora para alguns problemazinhos envolvendo equação do primeiro grau. Roberto disse a Valéria: pense num número e dobre esse número. Some 12 ao resultado. Divida o novo resultado por 2. Quanto deu? Valéria disse 15. Aí Roberto imediatamente revelou o número que Valéria havia pensado. Então calcule esse número. Então, como a gente não sabe qual foi o número que Valéria pensou, eu vou chamar de B. Agora vamos para os passos que Roberto pediu. Roberto primeiro disse dobre esse número. Então, vai ficar 2B. Agora some 12 ao resultado. Então, vai ficar mais 12. Divida o novo resultado por 2. Então, tudo isso dividido por 2. E o resultado foi 15. Então, igual a 15. Então, o que a gente precisa saber é simplesmente resolver uma equação do primeiro grau. Multiplica aqui meio pelos extremos, vai ficar 2b mais 12 igual a 30, que aqui tem 1. Então, 2b é igual a 30 menos 12, 18. Então, b é 18 sobre 2, que é 9. Então, a alternativa certa, a letra D. Certo? Uma sorveteria tem um custo fixo mensal de R$ 2.000. Sabendo-se que o custo da fabricação de cada sorvete é R$ 2,50 e que o preço de venda por unidade é R$ 5,00, quantos sorvetes no mínimo devem ser vendidos mensalmente para não haver prejuízo? Então, primeiro vamos ver quanto custa a fabricação desse sorvete. Então, vou chamar de C.
Então, C de X, ele tem uma taxa fixa de 2.000, só que cada sorvete ainda custa 2,50. Então, vai ficar 2,50 vezes X. E o preço de venda, que eu vou chamar de V de X, é R$ 5, ou seja, cada unidade é R$ 5, então vai ser 5 vezes X. Então, o que ele quer é saber qual a quantidade mínima de sorvetes, de modo que não tenha prejuízo. Se ele não vai ter prejuízo, então é porque o custo tem que ser igual a isso daqui. Então, 5 vezes X é igual a 2.000 mais 2,5 vezes X. Então, a gente tem o que aqui? Nós temos apenas uma equação do primeiro grau. Como é que se resolve uma equação do primeiro grau? A gente passa tudo que tem x para um lado, então vai ficar 5 vezes x menos igual a 2.000. Agora a gente vai operar, né? 5 menos 2,5 vai ficar 2,5, 2,5x igual a 2.000. Então, o próximo passo é a gente isolar o x. Então, se o 2,5 está dividindo, a gente faz o que com ele? A gente passa ele, se ele está multiplicando, a gente passa ele dividindo. Então, essa divisão aí, como a gente tem um número decimal, então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar essa casinha aqui. Então, a gente, como só tem uma casa, a gente multiplica em cima e embaixo por 10. E essa divisão aqui dá 800. Então, tem que ser vendido no mínimo 800 sorvetes para que não tenha prejuízo. Então, a alternativa certa, a letra E.